vai ser tubulação do Senhor hoje sobre as nossas vidas. Espírito Santo, a tua presença é real e verdadeira nesse lugar. Então, Pai, que nesse momento o Senhor possa tomar o teu lugar, Pai. Venha sobre a vida do teu filho com porção dobrada. Que ele de fato e de verdade seja uma tubulação do Senhor. Seja instrumento do Senhor, Pai, para poder falar aos nossos corações. Pai, que o Senhor possa ter liberdade na vida do teu filho, nesse momento, para que ele possa expressar tudo exatamente que vem direto do teu trono, do teu coração. Abençoa tudo, toma os corações, e cada coração que esteja aqui esteja aberto e vulnerável ao Senhor. É isso que nós choramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Pode se sentar no seu lugar. Se você está por aí, nas dependências do templo, quiser procurar um lugar, procura um lugar. Evita o máximo possível de se distrair. Tem uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração a semana inteira. Desde o Zoe, Deus brada no meu coração a respeito dessa palavra. Se você quiser se conectar comigo, interceder pela minha vida também, intercede pela minha vida em nome de Jesus. A gente vai iniciar diferente essa noite. Tem uma ilustração, uma simples peça, mas muito impactante. Amém? O homem e os fardos. Desde menino, Elias guardava no coração as pequenas dores da vida. Cada ofensa, cada palavra dura, cada abandono, cada perda, cada erro, como uma pedrinha, como um fardo, como uma mochila que colocava nas suas costas. Parecia invisível. Muitos aguardavam por Elias, sua família, seus amigos, o seu chamado, o seu ministério. Todos aguardavam por um abraço, por uma palavra, por um sorriso. Aguardavam a batida do seu coração, na medida que Jesus sonhou. No começo, as mochilas quase não pesavam, mas com o passar dos anos, as costas ficou muito cheia. As mochilas viraram fardos. E Elias passou a caminhar curvado, cansado, sem entender porque tudo parecia tão difícil. Ele tentava seguir em frente, mas o peso o puxava para trás. Os dias bons perdiam o brilho e até o amor das pessoas ao redor parecia distante. A cada nova mágoa, ele colocava mais uma pedra, dizendo: não posso esquecer o que me fizeram. Eu não posso esquecer o que fizeram comigo. Eu não posso esquecer o que ela fez comigo. Eu não posso esquecer o que ele fez comigo. Um dia, sem forças, Elias parou à beira de um rio. Ali, exausto, ele viu o reflexo de si mesmo. Um homem envelhecido, antes do tempo, sufocado por fardos que ninguém mais via. De repente, uma voz mansa e suave falou ao seu coração:
filho, por que ainda carrega o que eu já te ensinei a deixar? Elias caiu de joelhos, chorando. Pela primeira vez, abriu a mente e o coração e começou a tirar um a um os fardos, cada um com um nome: traição, rejeição, humilhação, medo, raiva, rancor, mágoa. E para cada fardo que lançava ao rio dizia: eu perdoo a traição, assim como fui perdoado. Eu perdoo a rejeição, assim como fui perdoado. Eu perdoo a humilhação, assim como fui perdoado. Eu perdoo a raiva, assim como fui perdoado. As águas levavam as pedras, os fardos embora, e algo novo nascia dentro dele: leveza. Quando terminou, Elias se levantou. O sol brilhava mais forte. A mochila agora vazia, os lombos vazios. Balançava leve o seu corpo. Ele sorriu, um sorriso livre. Tinha encontrado o caminho do perdão. E com ele, a verdadeira paz. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: o perdão, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O perdão, gente, ele não muda o passado, mas liberta o coração, a alma, do peso que impede de viver o presente. E o tema da mensagem dessa noite é: tire os fardos, perdoe. Obrigado a cada um que se dispôs a fazer essa singela ilustração. Foi lindo demais, impactante. Aleluia. E desde o Zoe, Deus fala comigo a respeito de perdão. Tire os fardos, perdoe. E um dos textos que a gente vai ler, e o principal, é Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se quiser acender a luz, pessoal, abre sua Bíblia de papel, não tem problema. Mas tem aqui no altar também, no projeção, tem a Bíblia aqui. Diz: pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Jesus, ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, amém? A gente ouviu muito isso essa semana no Zoe, e é para isso que nós vivemos. Nós vivemos para ter vida abundante, sim. E ressentir, no dicionário, é um substantivo masculino. É o ato ou efeito de ressentir, de ressentir-se. É a mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. E vírgula tem, é um rancor. Ressentir também é repetir sentimentos
é sentir novamente, sentir novamente, sentir novamente, ressentir. E Deus nos dá uma vida para que nós vivamos em total liberdade, amém? Segundo a sua palavra. Ele não nos dá uma vida para a gente viver preso com fardos nas nossas costas. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Mas qual é o motivo que hoje muita gente, e eu digo que muita gente também dentro da igreja, vive com um fardo nas costas de falta de perdão, de ressentimento, de rancor? Deus te trouxe aqui essa noite, não foi por acaso. Deus te trouxe aqui essa noite para você tirar os fardos, para você tirar todo o fardo, desde quando você era menino ou menina, desde criança. Talvez você guarda um fardo desde pequeno. E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer a você: meu filho, me dá esse fardo. Libere a sua vida para o fluir na plenitude de Deus. Deus tem algo muito grande e muito poderoso na sua vida. Quem já ouviu isso diz amém. Amém, eu já ouvi. Ei, mas é verdade. Deus tem algo poderoso e muito grande para a nossa vida, para cada um de nós. Mas nós só chegamos àquilo que Deus tem para nós se nós liberarmos todo o fardo. Não tem como alcançar a plenitude de Deus se nós não deixarmos os fardos de lado. O que é que Deus te colocou em mente agora? O que é que veio na sua mente? Do que você precisa perdoar? Perdoar é melhor a quem concede o perdão do que a quem é cedido o perdão. Não perdoar é uma amarra que Satanás coloca na sua vida para te paralisar. A medida do perdão que eu recebo do Pai é a medida que eu perdoo. A medida do Pai para a nossa vida é incalculável. A medida do Pai para mim e para a tua vida não tem como dimensionar. Então essa medida que nós temos do Pai para nós é a medida que nós devemos retribuir para os outros. E ei, não é simplesmente porque você é bonzinho ou bonzinha, não. É porque Deus te chamou para ser imagem e semelhança dele. Olha para o teu irmão e diz: você é imagem e semelhança do Pai. O primeiro ponto dessa ministração é: se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, fala de uma oração universal. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. O perdão é a chave para uma vida abundante. Tema que é pouco falado, pouco pregado. Sabe por quê? Porque perdoar não é fácil, mas é possível. Perdoar não é fácil, mas a palavra de Deus nessa oração que todo mundo conhece, quase todo mundo, fala que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Oi? Mas essa dívida aqui não tem a ver apenas com o recurso real, monetário. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos quem falha conosco. Ficou mais profundo, né? Porque quem não deve a ninguém vai dizer: eu não devo nada, está tudo, conta tudo em dia. Eu não posso dizer isso, me desculpe. Ainda. Mas você pegar e entender o mais profundo desse texto é que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Isso é muito profundo e é real. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Todos nós, eu não vou perguntar quem aqui foi perdoado pelo Senhor, todos nós fomos perdoados pelo Senhor. Aí lá em Colossenses diz: assim como Deus te perdoou, perdoa o outro. Mas é muito bom perdoar Emerson, que me ama, que me abraça, paga um lanche para mim. É muito bom. É muito bom perdoar um camarada que toca muito uma bateria dessa, eu não sei nem para onde vai. É muito bom, a filha dele é fofa, é gostosa demais. É muito bom, é muito fácil. E perdoar quem te agrediu, e perdoar quem te machucou na tua infância, e perdoar quem abusou de você, e perdoar a esposa que adulterou, o marido que adulterou, e perdoar aquela pisa que você levou, que você pensou que ia morrer, e perdoar o erro do filho, e perdoar o amigo que não foi quando marcou com você algo que era muito importante da sua vida, e perdoar o filho que você investiu toda a sua vida financeiramente e com amor, e esse filho entrou nas drogas, e você acha que não tem perdão mais. E perdoar a mãe que te abandonou, e perdoar o pai que nunca foi pai, e perdoar o pai que nem no seu negócio de certidão de nascimento tem o nome dele. Perdoar Emerson?
maravilhoso. Mas Deus está muito, a profundidade de Deus sobre esse texto vai além do que limita o nosso pensamento. Deus te trouxe aqui para tirar os fardos das suas costas, amém? Deus não te trouxe aqui para te acusar. Não está tendo acusação na sua vida aqui hoje, está tendo liberdade. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer a você: meu filho e minha filha, eu quero que você cumpra tudo aquilo que eu te prometi. Tudo que eu escrevi para a sua vida vai se cumprir, mas você precisa liberar fardos. Libere os fardos. Se eu não perdoo, segundo ponto, a minha fé não resulta em nada. Vê a profundidade desse texto. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 20. Encaminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, sanguíneo, observador, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus. Olha que bicho importante. Informou a Jesus. Logo aqui em Jesus: Rabi, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste está ali, ó. Ei, secou. Secou mesmo. Observando de Jesus, vê o ensinamento de Jesus através do que ele tinha feito um dia antes dele secar uma figueira. Ele não tinha fruto, ele olhou assim: se não tem fruto, seca. Parafraseando, Cássio Marcos, revista e atualizada. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. Jesus queria ensinar sobre a fé, secando uma figueira. E com toda a certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas porém, contudo, todavia, crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Uau! Aleluia! Glória a Deus! Se você tiver uma fé, sem dúvida, porque pense num negócio problemático no meio da fé, é a dúvida. A gente está com a fé de botar uma montanha em outro lugar, mas aí vem Satanás na cabeça do crente e diz: tu acha que vai acontecer? Só que esse texto, eu não vim pregar sobre fé, eu vim pregar sobre perdão. Continuando esse texto, no versículo 24 diz: portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá. Glória a Deus. Mas no versículo 25 e 26 fala algo muito importante. Mas, condição. Eu não sou muito bom em português, mas eu aprendi algumas coisas. Mas, quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, condição, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Mas a palavra também diz que se nós não perdoarmos, a nossa fé é inválida. Se nós não perdoarmos, a nossa fé é invalidada. Está entendendo a seriedade da profundidade de perdoar? A falta de perdão impede nossas orações,
nossa comunhão com Deus, impede a plenitude de Deus na nossa vida. Raízes de amargura impedem que Deus receba as nossas ofertas. Como falaremos de graça e perdão se você não perdoou? Eu não teria autoridade nenhuma de falar sobre perdão se eu não perdoasse. Eu não teria autoridade nenhuma de falar da graça de Deus se eu não recebesse a graça de Deus. Todos nós recebemos a graça de Deus. Mas perdão é uma atitude nossa. Perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Eu não estou sentindo que devo perdoar. Eu tô tão frio para perdoar fulano hoje. Ei, perdão não tem a ver com sentimento. Perdão tem a ver com atitude. Perdão tem a ver com verdade. Perdão tem a ver com decisão. Tem que entender que eu sou cristão, então eu preciso perdoar. É um fato. Perdão não tem a ver com, quando eu sentir vontade, quando eu estiver preparado. Não, deixe de emocionalismo e viva a verdade, viva a palavra. E a palavra é dura, é clara e é eficaz. Aleluia. Eu iniciei esse texto falando o livro de Isaías, capítulo 53. E numa parte do texto, Jesus foi moído por causa das nossas transgressões. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aí eu e você temos o direito de não perdoar. Não. Cristão, pequeno Cristo. Se você é um cristão, meu irmão e minha irmã, seja rápido em perdoar. Se você quer crescer segundo a vontade e o propósito de Deus sobre a sua vida, seja rápido em perdoar. Jesus na cruz, mesmo diante de tanto sofrimento, Ele nos perdoou. Ele foi até lá para nos perdoar. Terceiro ponto, perdão é um ato de obediência. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 27, diz, primeiro diz, e não deis lugar ao diabo. No 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Presta bem atenção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Qual é a maneira que nós devemos perdoar? Da mesma maneira que Deus nos perdoou. Só que no 29 diz, cuidado, não saia de maneira hipótese nenhuma da sua boca a palavra de destruição. Aí eu vou segurar um pedaço disso aqui e dizer, mãe, pai, você já disse a seu filho alguma palavra de destruição?
Como assim? Não disse não que ele ia ser destruído, não. Você já disse que seu filho não presta para nada? Você já disse que seu filho ou sua filha, quando crescer, não vai ser nada? Ou talvez você ouviu isso. Na hora da raiva, na hora do corpo estremecido, aí você acabou soltando ou ouviu, tu não vai ser nada. Tu não tem futuro nenhum, burro, idiota. Infeliz. Deus te trouxe aqui para quebrar todo o fardo, lançar fora todo esse fardo. Essa palavra que você ouviu quando você era mais novo, Deus te trouxe aqui para você deixar ela no altar. Perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Você pode ter escutado de tudo na sua vida, pode ter sido rejeitado, abandonado, entregue num lar de orfanato, até numa calçada. Não estou querendo mexer no seu emocional não, que eu não sou disso. Mas pode ter acontecido com alguma vida, alguma situação dessa aqui, ou até pior. Deus te trouxe aqui essa noite para você lançar fora o fardo, para você perdoar. Pastor, é impossível perdoar isso. É não. Tem um Deus de amor que te trouxe até aqui essa noite, para você lançar fora, como aquela peça. Parecia você, né? Chegou um momento de início que você não estava entendendo nada, mas depois de um tempo você começou a se enxergar, não como a menina, mas como o jovem que estava cheio de mochila nas costas, né? Essa é a noite de perdoar. Essa é a noite de lançar fora toda mágoa, todo rancor, toda ira. Quando você pensa nisso, você fica irado. Quando você pensa na pessoa, você fica a ponto de explodir. Eu sei o que é isso, mas eu já perdoei. Você pode ter sido expulso, ouvido palavras de destruição, como falei. Em algum momento de amargura, um rancor, a mágoa entrou na sua vida sem pedir licença. Ela não pede licença, ela não pede por favor, ela não é educada. A amargura, o rancor, a ira, a raiva, o ressentimento, ele não é educado. Ele entra querendo quebrar tudo, querendo destruir tudo, parecendo um bêbado ladeira abaixo. Ela não quer pedir para você se quer que ela entre, não. Ela emburaca a sua casa, quer destruir toda a sua vida, quer destruir todo o teu propósito, quer destruir todo o chamado que Deus colocou na sua vida, quer destruir tua família, quer destruir o relacionamento de pai para filho, de filho para pai, de mãe para filho, de filho para mãe, de vó para filho, de filho para vó, quer destruir de relacionamento de pastor para ovelha, de ovelha para pastor. Talvez você foi rejeitado na igreja, né? Ei, eu fui rejeitado na igreja, mas eu já lancei fora todo o fardo. Não falo isso com orgulho, não, isso é feio, isso é horrível, isso é muito feio. Talvez um pastor falou palavras de maldição, porque eu não creio em palavras de maldição de pastor. Mas talvez ele falou palavras de destruição na sua vida como autoridade. E você agarrou aquilo e disse, realmente eu não sirvo para nada. Deus te trouxe aqui essa noite para lançar fora todo o fardo. Lançar fora todo o fardo.
Eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus, naquele que me ungiu, para falar para você e com a autoridade do que passei, para dizer a você: ei, tem jeito, lance fora todo fardo. Jesus te ama, Ele conhece o íntimo, o inexprimível do fundo da sua mente e da sua alma. Ele sabe o que você vai pensar amanhã, quanto mais hoje, agora e ontem. Talvez você não foi a pessoa que escutou palavras de destruição. Talvez você foi a pessoa que fez. Jesus não te trouxe aqui para te acusar. Jesus te trouxe aqui para te perdoar. Tem perdão sobre a sua vida essa noite. Basta você querer. Basta você dizer: eu quero, Senhor, isso para a minha vida. Eu quero, Senhor, isso para a minha casa. Eu quero, Senhor, o Senhor sendo o centro da minha vida. Talvez também você apenas reproduziu aquilo que foi feito com você um dia. Talvez foi algo que hereditário. Seu pai fez isso com você, você faz isso com seu filho. Sua mãe fez isso com você, você pega e faz isso com seu filho. Eu aprendi assim, tem que ser assim, porque eu me tornei mulher, eu me tornei homem dessa maneira. Ei, está errado. Não é destruindo que alcança a vitória, não. É montando, é colocando cada quadrado no seu lugar. Não é destruindo, não é maltratando, não. Ah, mas na antiguidade ensinava dessa maneira, e todo mundo se fez homem. Todo mundo se fez homem sim, mas cheios de fardos, cheios de amargura, cheios de rancor. E Deus está colocando essa geração dessa casa para ser livre de amargura, livre de rancor, para viver uma vida cheia e plena. Ousados para falar do amor de Deus e para viver esse amor. Você precisa perdoar. Você precisa cancelar a dívida, entender que você é o cordeiro, co-herdeiro com Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz: então Pedro chegou perto de Jesus e lhes perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? Pedro estava ali dizendo 7 vezes, como dizer, ele achando que ele estava sendo bem exagerado. Mas a profundidade do Espírito Santo de Deus é tão inimaginável, que Jesus responde dessa maneira. E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas assim até 70 vezes 7. Tu pensou em 7, meu filho? Mas não tem a ver com o teu pensamento. Não tem a ver com o que tu consegue pensar que tu pode perdoar. Tem a ver com o que eu, Deus, consigo dizer a você: perdoe. Porque chega a hora que a gente olha para a pessoa e diz: tu errou comigo de novo, desse mesmo jeito, mais uma vez, novamente. Tem jeito não. Mas Jesus pega e diz para a gente: é 70 vezes 7. Sabe o que ele está dizendo aqui? É o quanto for necessário. Quarto ponto: perdão não é um sentimento emocional, perdão é uma atitude. Não tem nada a ver com emoção, com mexer com o seu emocional. Perdão é uma atitude, e uma atitude humana, uma atitude de homem de Deus e de mulher de Deus. Mateus capítulo 18, do 23 ao 35 diz: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância,
ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Isso é uma parábola de Jesus. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que lhe havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te e toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Esse texto a gente pode pensar que tem a ver com recurso, financeiramente falando, mas esse texto não tem a ver com recurso. Esse texto foi pegado como recurso porque talvez a maior importância que aqueles camaradas tinham naquele momento na cabeça era dinheiro. Mas esse texto tem a ver com perdão, tem a ver com perdoar as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem temos ofendido. Esse texto, no final, no verso 35 diz: assim também meu Pai Celestial vos fará, cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um seu irmão. Esse texto é totalmente espiritual, é uma parábola. Não tem a ver com recursos, tem a ver com a vida abundante, tem a ver com aquilo que Jesus tem para nós. Jesus já nos colocou o banquete, Jesus já nos colocou na mesa dele, sem nós não merecermos, mas ele coloca a gente na mesa dele. Só que a gente muitas das vezes pega como juiz, nós juízes, e indagamos: fulaninho vai sentar nessa mesa? Ele não tem direito de sentar na minha mesa. Tem direito de sentar na minha mesa quem eu quero. E é. Tem direito de sentar na nossa mesa quem Jesus quer. Tem direito de sentar entrar na nossa casa quem Jesus quer. Quando eu oro para que as prostitutas se convertam. Quando eu oro para que traficantes se convertam. Quando eu oro para que adúlteros se convertam. E a pessoa que te maltratou, se entrar na porta dessa igreja, o que você vai fazer? Vai pular no pescoço dela, dar um murro nela? Ou você vai pegar e dizer: senta aqui na minha mesa? Vamos escutar da palavra do Pai, porque o alimento dessa mesa aqui é totalmente espiritual. O alimento dessa mesa aqui, ó, é totalmente espiritual, é totalmente do Pai. Não tem a ver comigo e contigo. Não tem a ver com o que a gente pode fazer, tem a ver com quem Ele é. E Ele pode todas as coisas, Ele faz o que Ele quer. Ele pega um camarada que nem faculdade tem e coloca para pregar para vocês? E o que é que Ele quer fazer com a sua vida? O que é que Ele quer fazer com você?
Eu vi um jovem, convidei ele para a igreja, não sei se ele está aí, Gabriel está por aí, se tiver, levanta a mão, não tem vergonha não. Não sei se ele está aí. Conheci ele em cima do viaduto. Convidei ele, a gente convidou todo mundo. Ele disse que vinha, não estou vendo. Mas se ele não veio hoje, ele vem outro dia. Eu vi um jovem chamado Gabriel, a segunda pessoa, ele chegou para mim e disse, é a segunda pessoa, Cássio, que durante 2, 3 meses, eu não lembro quantos meses ele falou, que eu abraço dessa maneira, nesse posicionamento. Uma foi na Ponte de Ferro, lá no Recife, outra foi aqui nesse viaduto aqui agora que você está vendo. Aí eu olhei para ele e disse, Deus tem um chamado muito grande na tua vida, para resgatar pessoas da morte. Não é por acaso. Ah, não é um acaso. Eu sou agora o Homem-Aranha. Não. Deus tem um chamado poderoso sobre a vida daquele jovem. Aí sabe quando eu disse a ele, sabe o que ele disse? Eu estou afastado. Aí eu disse, eu sou pastor. Com toda humildade eu disse, eu sou pastor. Dá para ver a igreja, da onde estava acontecendo, dava para ver a igreja não, o posto de gasolina aí mais ou menos. Aí eu disse, eu sou pastor, onde é a sua igreja? Eu disse, é ali, ó. Ele disse, eu vou. Eu disse, vá, por favor, vai. Leva a tua família. A gente convidou a moça também, seus filhos, um rapaz que estava com eles também. Eu creio que na hora certa, a hora certa é hoje. Eu creio nisso. Mas eu creio que ela vai vir. Tem isso de na hora certa ela vai vir. Na hora certa é hoje. Se ela não veio hoje, ela veio outro dia. A gente não pode desistir. A gente não pode aqui deixar as mágoas, os ressentimentos, o rancor ser mais atrativo do que o nosso chamado. Ser mais abundante do que a vida de Deus na nossa vida. Como é que você diz que você ama a Deus, que usou é vida abundante? Que chega na hora de perdoar alguém, não sei se eu consigo. Ei! Tem uma profundidade que Deus quer que você mergulhe. Não tem a ver com, vai vir o ágape, glória a Deus. Ei, mas a profundidade que Deus quer que você viva é hoje. Eu vi um milagre aos olhos assim, ó, com a pastora Cléo. Eu vi. Eu vi um milagre. Eu vi Satanás. Não sei se era ele ou se era um capanga dele. Também. 15 minutos depois que a pastora Cléo passa do bloco cirúrgico para a UTI, Satanás manda um. Aí eu tô aqui, tô para tudo. Sabe quando você tá para tudo? Homem entende o que é isso. Eu disse, oxi. Aí Satanás vem assim. Só um detalhe, que isso aí vai para o pastor e a pastora. Aí Satanás, o pastor das costas, vai entrar para a UTI. Aí Satanás aponta para o pastor e diz, ele tinha perguntado, quem é o líder dessa igreja? Aí eu disse, é aquele ali, ó. Aí Satanás pega e diz, logo vi. Satanás conhece a autoridade de Deus, meu amigo. Satanás tentou destruir a vida da pastora Cléo. Satanás tentou destruir a família. Ei, mas tem um Deus que independente da circunstância, meu amigo, Ele está lá. Ele errou. Aí tu não toca não, ferinha. Lava. Por quê? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é uma vida de perdoadores. É uma família de perdoadores. E esse é o nosso chamado. É pregar o evangelho, mas pregar o evangelho sem levar fardo nas costas. Não adianta eu ir para o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer acontecer com fardo nas costas, não. Vai acontecer? Vai. Mas imagina só tu fazendo, correndo, sem fardo, sem nada. Agora imagina tu carregando um monte de mala daquela ali nas costas. Vai andar? Vai andar.
mas não vai na plenitude que Deus quer para você. A gente está falando aqui de evangelho de plenitude, evangelho de aprofundar, evangelho de não ficar só no rasinho, não. É como tinha a descrição ali do ágape, é de profundidade, é de mergulhar. É a passagem lá que você só vai a nado. Tem gente que precisa sentir. Eu preciso sentir se devo perdoar. Ei, não tem a ver com sentir, não. Tem a ver com tomar uma atitude. Não tem a ver com, eu preciso sentir que eu preciso pedir perdão. Não, tem a ver com você dizer, entender que tipo, eu preciso perdoar. Perdão não é sentimento. Perdão não é sentimento. Quem gosta de mexer com seus sentimentos é o diabo. O diabo é que gosta que você viva a sua vida com sentimentos. Não é que você não tem que ter sentimento, não. É porque o diabo quer usar o seu emocional e dizer, estou tão tristinho hoje, acho que não vou para a igreja. Estou tão malzinho hoje, fulaninho não olhou para minha cara hoje. Para! O diabo é que coloca coisas no seu sentimental, no seu emocional. Deus te trata como filho que Ele ama. E que Ele cuida, mas é que Ele diz a verdade. Filho, vai desse lado aqui. Pedro, joga a rede do lado direito. Jesus foi lá e Pedrinho, por favor, se tu puder, olha, faz o seguinte, joga no lado direito, porque o esquerdo é ruim, aí tu joga no direito. Não, ele chegou e disse, joga no lado direito a rede, Pedro. Pedro foi lá e jogou. Não é sentimento, é atitude. Deixem para trás as coisas que ficaram para trás, e eis que faço coisas novas. Se você não perdoa, você não consegue usufruir do fruto do Espírito Santo. Como é que eu vou usufruir de amor, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão? Se eu não perdoo, eu consigo usufruir com aquela parte ali, com o Emercinho aqui, porque ele sabe tocar teclado e ele é um fofo. Mas com o fulaninho ali, oxi, que evangelho é esse que você está pregando? Se você não perdoa, você não consegue usufruir do fruto do Espírito Santo. E não é os frutos. Eu vou porque eu só tenho um pedacinho desse. Eu só tenho um, não tenho. É um só com um pacote completo. Se você não tem um, você não tem nenhum. Não, porque é os frutos. Não, meu amigo, é uma fruta só. Que contém todos esses ingredientes. Eu mordi só um pedaço. Não tem como não. Ou você engole por inteiro, igual comprimido, ou já era. Quinto ponto e último. Sabe por que a gente deve perdoar? Eu já mudei. Não é se, deve perdoar. É porque Ele nos perdoou. Isaías 53, capítulo 53, do 4 ao 7. Diz, e no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que Ele carregava em seu ser. Rapidinho. Isaías foi um profeta, amém? Isaías foi antes de Jesus vir. E Isaías escreveu o que Jesus iria fazer. Isaías já entendia porque ele tinha comunicação com o papai. Quando a gente tem comunicação com o papai, a gente entende rápido, a gente pega rápido, amém? E no entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele.
e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, porém, condição, ele não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Jesus, Ele nos ensina como perdoar. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei e nem quero saber. Porque não importa a mim, importa ao Pai. Importa a Ele sim. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você tem. Eu não sei o quanto você tem de perdoar. Eu não sei o que você passou. Eu sei de uma coisa, que Deus me mandou aqui para dizer a você: perdoe. Sem sentimental, sem emocional, racional. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer a você: perdoe, assim como Ele já te perdoou. Fica de pé, igreja. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu sei que Jesus me trouxe até aqui para você ouvir essa palavra: perdoe. Perdoa quem te feriu, perdoa quem te machucou. Toca um pouco baixo, um pouquinho baixo. Fecha os teus olhos nesse momento. Queria que o ministério de intercessão intercedesse nessa. Eu sei que ele já estava intercedendo, mas eu queria que intercedesse nesse propósito que eu vou falar. Os pastores estão aqui, os líderes, o pessoal que foi para o Zoe. Se você pudesse interceder comigo. Eu tenho certeza que Deus não me trouxe aqui para dar essa mensagem para o vento. Deus me trouxe aqui para dar essa palavra, porque tem alguém aqui que precisa perdoar. E perdoar, meu irmão e minha irmã, não é vergonha. Perdoar é uma obra-prima de Deus. Eu não sei o quanto você foi ferido, eu não sei o quanto e nem quem, nem a profundidade dessa ferida, desse fardo. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para você liberar perdão. Não sai desse culto que é totalmente para Ele sem perdoar. Todo mundo de olho fechado, por favor. Se você tem algo a perdoar alguém, faça como aquele jovem na ilustração. Assim como o Senhor me perdoou, eu perdoo. Aí você vai dizer o nome da pessoa. Se você quiser sair do seu lugar, porque tem alguém que está perto de você que lhe conhece, não tem problema nenhum. O problema é você sair desse lugar sem perdoar. E você vai fazer: eu perdoo fulano de tal pelo que ele fez comigo, assim como Deus me perdoou. Existe uma atmosfera totalmente espiritual aqui nesse lugar, por conta de você. Enquanto eu oro, se você quiser pedir perdão a alguém, e se esse alguém estiver aqui na casa, meu irmão e minha irmã, sai do teu lugar e dá um abraço nessa pessoa. Esse lugar é totalmente espiritual. Ninguém aqui vai ficar olhando para você. É um momento exato que Deus colocou para a sua vida, para você perdoar. Pai, obrigado por estarmos aqui te adorando. Obrigado por essa palavra
que penetrou em meu coração, na minha mente, na minha alma. Por eu ter liberado perdão a todas as pessoas que eu precisava perdoar. Obrigado pelo Senhor não desistir de mim. Obrigado pelo Senhor ter me dado um chamado. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter dado a tantos outros aqui chamados poderosos em Ti. Eu creio, Pai, numa noite de cura através do perdão. Eu creio numa noite de cura, de transformação através do perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,